Bom, boa tarde, mais uma roda de chimarrão que a gente inicia. Nessa semana nós vamos falar de arte e saúde, né? Então já estou com o chimarrão aqui preparado. Antes de passar a bola para a gente esticar essa conversa aqui com os nossos convidados, eu queria só fazer um relato rápido de uma experiência que eu tive. Eu fiz uma cirurgia e passei 2 meses sem poder sair de casa, né? Depois disso veio uma pandemia e a gente está há 2 anos, mas na primeira experiência eu fiquei 2 meses dentro de casa. E o que ampliou o meu mundo, o meu universo, foi a fotografia. Eu descobri na fotografia a possibilidade de olhar para o mundo de uma forma diferente e as coisas pequenas ficarem grandes, as coisas grandes ficarem pequenas. E a fotografia me ajudou a enfrentar aquele momento difícil. Então, é uma experiência, mas a gente tem muitas outras experiências aqui para ver, para aprender, para crescer. Eu vou convidar a professora Cleusa. Não sei se a senhora prefere que eu comece com o vídeo, professora? Pode ser. Vou passar aquele videozinho, então. Salve Pachamama, muita saúde e cura para todos nós e toda a humanidade. Arro. Muito bem. Posso começar, querido? Fique à vontade. Então tá. Então, boa tarde a todos e a todas, né, nessa roda. Estou muito contente de estar aqui, porque eu sou móveis e utensílios da FURG, a minha mãe FURG, já estou aposentada e moro num sítio em Três Coroas. Eu saí do litoral para a Serra, né, para a Serra Gaúcha, depois que me aposentei. Então, também queria agradecer muito ao Claudinho, que carinhosamente eu chamo de Cláudio Alecrim, porque ele participou de um grupo de teatro chamado Chá de Alecrim, né, que eu coordenava em um dos programas de extensão. Eu fui professora das artes e da pedagogia na FURG, né, e também trabalhei bastante em administração, extensão, pesquisa, de tudo um pouco. Então, e agradecer também, né, aos meus queridos colegas, que eu também estou com muita vontade de escutá-los e ver como vai progredir esse trabalho aqui hoje, né. Peço desculpas se a minha internet cair, tá, porque no sítio é bastante instável, né, mas enfim, vamos pensar, né, o que nos conecta aqui nessa temática de arte e saúde, né. Então, como professora da FURG, é claro que eu não vou contar toda a minha história em poucos minutos, mas vamos pegar a FURG, onde eu era professora de desenho, e trabalhava muito a questão da liberdade de expressão, quer dizer, o que sempre me mobilizou foi trabalhar com professores, com formação de professores, né, sobre como se dá o processo de criação, né. E isso me levou, desde muito cedo, a uma pesquisa de mais de 20 anos no final, né, sobre por que as crianças não desenham ou param de desenhar e por que os adultos, a maioria dos adultos, a maioria de nós, chega à idade adulta sem conseguir desenhar, ou bloqueou, ou congestionou o processo de criação em algum momento de sua história, né? Então, isso foi o mote, foi o ponto de partida para trabalhar com arte, né? Sempre nessa linha, né? Nessa fronteira com a psicologia do desenvolvimento, também com a filosofia. E essa pesquisa, ela também me levou para a educação ambiental em Rio Grande, na FURG, porque o pessoal do NEMA, né,
A gente tinha todo um trabalho de convênio, de trabalho comum das artes e da educação ambiental. As pessoas de Rio Grande conhecem o lema, né? Quem não é de Rio Grande, dá para dizer rapidamente que foi uma organização, né? Uma ONG, depois o CIP, que fazia o cuidado da praia, o monitoramento ambiental e também educação ambiental nas escolas. Só que eles não conseguiam ler o desenho das crianças. Aí me chamaram para trabalhar com eles, foi um convênio FURG-NEMA, né, para que a gente pudesse trabalhar a expressão criadora, o desenho, né, que as crianças pudessem expressar a sua relação com o meio ambiente pelo desenho. Né? E aí se descobriu óbvio, né, que a maioria das crianças ela vai até um certo ponto, depois começa a estereotipar muito em função da escola, né? E aí vem uma longa conversa, né, que isso deixo para depois com vocês aí mais adiante, né? Então essa conexão com a saúde, ela, no início da minha carreira, ela sempre esteve mais ligada aos processos de congestionamento e descongestionamento da expressão criadora, né? Mais adiante, eu desenvolvi bastante o trabalho de educação ambiental e arte, e com grupos da própria universidade, trabalhando inter e transdisciplinaridade. A gente trabalhou em projetos de extensão, que eu conheci também o Claudinho, né, levando às comunidades o trabalho de expressão criadora, seja pelo teatro, né, ou por outras modalidades de arte, né. E na educação ambiental, eu participo de um grupo, né, que também aí faz parte do curso de artes e de várias áreas de conhecimento da FURG, que trabalham o que a gente chama de um construto arte e educação ambiental. Né? Arte e educação é a arte, a forma de ensinar arte, né? E os movimentos que ensinam arte, as formas de expressão, né? E transdisciplinarizando com educação ambiental, quer dizer, são várias áreas de conhecimento interligadas, transdisciplinarizadas, e a gente construiu esse construto que se chama arte e educação ambiental. Quer dizer, não se faz mais educação ambiental sem arte, né? E a partir daí, né, veio toda uma corrente de agroecologia, a gente fez um sítio em Rio Grande, que foi, depois o Claudinho talvez possa falar um pouco, né, sobre isso. Nós tínhamos o sítio Talismã, em Rio Grande, e que se tornou, de certa forma, um campus avançado da educação ambiental. A gente fazia muita coisa nesse sítio, muito trabalho, muita extensão, muita pesquisa de educação ambiental, né? Sempre arte e ciência, arte e ciência, né? E aí, esse enfoque da saúde, né, eu gostaria de trazer no sentido de que a educação ambiental, né, ela só existe porque a natureza, né, ela precisa, né, de ajuda. A natureza está doente, né? Então, o trabalho de educação ambiental, mais nessa abordagem, né, ecossistêmica, de que tudo está interligado, né? E através da expressão estética da arte, né, nós conseguimos um trabalho de sensibilização, né, muito mais forte, muito mais potente, né, do que só através da ciência. Então, assim, foi um casamento muito importante da arte com a ciência, né, em educação ambiental e em arte e educação ambiental, né. Então, esse é o primeiro panorama, quer dizer, a gente começa pela questão do não ser desenhar, né, porque isso acontece, vamos para o meio ambiente, para os programas de arte e educação ambiental, né, nessa perspectiva transdisciplinar, e depois que eu me aposentei, eu troquei de sítio Talismã, nós tínhamos um sítio Talismã entre Rio Grande
e o Povo Novo, ali perto de Petrolina, de Domingos Petrolina, que era o sítio Talismã, de Rio Grande. E trabalhávamos com agroecologia, daí que entrou o teatro, né? Porque seria uma forma de expressão, de resgatar, né, toda essa fala, essa escuta que não existia dos agricultores que se envenenavam, né? E como agrotóxico, e começamos, então, né, nessa abordagem transdisciplinar, ali nesse sítio em Rio Grande. E depois que eu me aposentei, por questões familiares, a minha família de Porto Alegre, filhas, netos, e toda a minha família, a gente acabou se mudando para cá onde eu moro agora, que é perto de Porto Alegre, fica 1h30, né? E aqui nós fizemos o sítio Talismã da Serra, então com maior abrangência na agroecologia, na plantas medicinais e ervas aromáticas, e aí essa parte mais ligada à arte e à saúde, né, ela foi ganhando um novo rumo, né, que foi uma parte que eu não pude desenvolver muito na universidade, por questões bastante óbvias, né, que é a não dissociação, né, não só entre arte, ciência e saúde, mas também espiritualidade, né? Então, eu falo de uma espiritualidade laica, né, que não tem a ver com religião, né, mas que dentro da universidade, às vezes, é um pouco difícil da gente abordar, sob pena de ser mal interpretado, né? Então, aqui no sítio, a gente conseguiu, então, trabalhar mais a questão da espiritualidade, e hoje eu trabalho com um grupo terapêutico, sou terapeuta de apometria atlântica, cristaloterapeuta, estudo cristais, né, estudo plantas que a gente chama de plantas de oração e ervas de oração, né, estou tentando fazer um resumo, porque a história é grande, tá, vamos ver se dá para fazer esse resumão assim, né, para a gente entender. Então, hoje no sítio, nós continuamos trabalhando com tudo que a gente fazia antes, né? Arte, educação ambiental, né? O meu marido, ele é agroecologista, trabalha com plantas orgânicas, né? E nós temos o que nós chamamos de uma hospedagem terapêutica, né? Nós recebemos pessoas aqui no sítio, que é a nossa parte, né, mais de trabalho de interação com as comunidades, né, recebemos pessoas com cursos de agroecologia, mas também atendemos as pessoas que precisam de, principalmente agora na pandemia, a gente uma hora fecha, uma hora abre, bandeira preta fecha, né, mas atendemos pessoas que precisam bastante, assim, de uma ajuda mais espiritual, né, então a gente chama isso de uma hospedagem terapêutica. As pessoas podem se hospedar, né? O próprio contato com a natureza é reparador, né? E aí tem toda uma outra abordagem, né? Que também se pode aprofundar mais adiante. Nós temos 8 hectares de Mata Atlântica totalmente preservada, nós somos guardiões da Mata Atlântica aqui, né? E só o contato com a natureza é bastante importante em processos de terapia, né, espiritual. Além disso, outras técnicas, né, que a gente também trabalha nos grupos com os quais a gente interage, né. Então, eu acho que, para começar, era isso. Eu tive uma carreira de artista e de arte educadora, e de educadora ambiental, né, e hoje eu me dedico bastante às terapias integrativas, né, como assim um presente para mim, né, depois da aposentadoria. Só que também é um presente para muitas pessoas, né, que precisam estar em contato com a natureza, né, e isso a gente consegue proporcionar, né, quer dizer, não só ficar fechado no sítio, né, no nosso conforto, né, mas abrir o sítio para que as pessoas possam vivenciar esse contato com a natureza.
Então, aquele vídeo que eu mostrei... A professora caiu, né? A gente vai seguir a roda. Tem mais umas fotos também da professora que a gente vai mostrar no final, fotos e desenhos. Mas vamos seguir um pouco a conversa e o Rodrigo aí pode conversar um pouquinho com a gente também sobre as experiências dele. Esperamos que a professora Cleusa esteja bem depois do tombo, né? Mas que legal, né, cara? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, agradecer ao Cláudio. Para mim é muito estranho chamar de Cláudio, porque desde os nossos 12 anos eu trato ele como Rossano, então quando eu ouço o Cláudio eu fico um pouco, pô, mas quem é esse cara que eu não conheço, né? Mas o Rossano é um irmão. Professora Cleusa, por favor, continue. Não, eu já estava terminando, é que é melhor terminar logo, porque eu vou cair de novo, né? Mas eu cheguei a concluir. Tem algumas fotos que depois, se for o caso, a gente pode passar, né? Acho que a gente mostra no finalzinho, né? As fotos e os desenhos, que acho que ficou bem legal. Aí eu deixo com vocês, tá, querido? Assim, vamos tocando, porque eu posso cair de novo. O principal que eu tinha a dizer, eu já disse. Aí depois, na interação, a gente pode retomar alguma coisa, né? A última coisa, eu só não sei se vocês conseguiram escutar a última coisa que eu falei, que era sobre uma estética, né, da própria vida da gente como obra de arte. Quer dizer, eu embora tivesse um trabalho de criação, né, atualmente eu penso que o trabalho de arte, né, ou seja, o desenho ou as performances, elas já fazem parte de um conjunto maior, que é o próprio estilo de vida do sítio, né, agroecológico, estético, como a nossa própria vida, né, com uma visão ampliada de arte, né, não só a arte específica, né, individual, mas o sítio como um coletivo de arte estética e agroecologia, né? Eu acho que é isso aí. A conexão com a internet não é boa, mas a conexão com o planeta está ótima. Isso aí. Então vamos conversar um pouquinho com o Rodrigo e aí a gente no final mostra as fotos da professora. Que bom, parabéns, professor, obrigado pela sua explanação aí, bem inspiradora, né? Eu conheço Três Coroas, já fui 2 vezes aí, é uma cidade linda, fui no templo budista, mas fui principalmente no rafting, né? Que é bem aventureiro aí, e cheguei a ministrar um curso também para as pessoas lá da área da educação física, então é uma cidade muito acolhedora e tenho certeza que seu sítio é extremamente inspirador e acolhedor também. Bom, eu estava falando, né, que muito honrado, professor Ozelito, muito obrigado pelo convite, via Cláudio Rossano, né, o Rossano que é um irmão aí que eu tenho desde sempre, desde que eu me conheço por gente, a gente tem uma vida em paralelo aí, sempre juntos, né, caminhando para o mesmo lugar e auxiliando, dando a mão um para o outro. Então, muito feliz de poder ter recebido esse convite, estar aqui com grandes artistas, grandes professores e inspiradores. A minha vida na arte e na saúde, ela, na verdade, se mistura muito, né? Eu, como educador físico, eu, antes da minha profissão, antes de desenvolver, de me encontrar como professor, né? Eu sou professor universitário, coordenador de curso, trabalho em pesquisas na área de saúde desde que eu me conheço, né, da minha graduação, iniciação científica, já trabalhava com pesquisa na área de saúde, mas a minha ligação com a arte ela vem muito antes disso, né? Talvez eu tenha sido conduzido para a saúde e para a educação por meio da arte. Eu venho de uma família de artistas, o meu avô, ele foi um dos primeiros fotógrafos aqui da minha região. Eu moro na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na cidade do Alegrete, né? Uma cidade muito conhecida e muito tradicional, e o meu avô foi um dos primeiros fotógrafos, e foi, inclusive, as primeiras fotos coloridas aqui da nossa região, foi o meu avô que produziu. Então, essa questão da arte já vem do meu avô, e o meu pai, ele é músico, né? Então, eu cresci num ambiente musical, cresci num ambiente
artístico, e isso me incentivou muito a ingressar em manifestações artísticas as mais variadas desde muito cedo na escola, né? Então, essas influências que eu tive no âmbito familiar e posterior no âmbito escolar me conduziu para a arte desde sempre. Então, desde os meus 10 anos de idade, eu danço, eu sou dançarino, né? Não como profissão, mas como filosofia de vida. E a dança me levou para outras manifestações artísticas complementares e que me dão um repertório para fazer o que eu faço até hoje, né? O Renan está colocando aqui, tem muita vontade de conhecer o Alegrete. Eu sempre digo, a pessoa só pode dizer que é gaúcha se conhece o Alegrete, né? Porque o Alegrete é a autenticidade do povo gaúcho. Ah, Renan, está convidado a conhecer. Então, as manifestações aí musicais, da dança, da declamação, da atuação como ator, como produtor, sempre teve presente na minha vida, né? Então, isso me ajudou muito a escolher a educação física e a chegar até a saúde, né, que o meu foco de atuação hoje, basicamente, é saúde. A minha tese de doutorado foi um trabalho que eu iniciei desde 2009, no mestrado na PUC, eu já falei sobre saúde do professor, então eu venho investigando há mais de 10 anos sobre as questões da saúde do professor, a saúde docente, né, então, em âmbito do ensino básico e âmbito superior também, inúmeras pesquisas, e a minha tese de doutorado foi em cima da saúde do professor dos anos finais, né, em todo o Rio Grande do Sul. Então, é muito forte a ligação da saúde que eu tenho com as minhas pesquisas e com projetos também, né, já desenvolvi inúmeros projetos aqui na cidade de Alegrete e São Gabriel, que são cidades que eu atuo na universidade, com as ESFs, né, com os idosos e a terceira idade das unidades básicas de saúde desses municípios. Investiguei inúmeras questões de saúde pública, como as questões da periferia, com projetos sociais que envolviam, basicamente, questão de saúde pública e saúde coletiva. Então, eu sou muito ligado à saúde e eu penso sempre que em tempos de pandemia, a arte ela vem ajudando muito no equilíbrio da saúde, principalmente saúde mental, né? E até a gente debate muito em nível acadêmico isso, e também em nível fora da academia, o quanto a arte foi e ainda será essencial nessa época de pandemia, né? Essencial. E me refiro muito no raso com a possibilidade tecnológica que nos ligou às lives, aos shows, a buscar nas mídias algo relacionado a isso, nos cursos que a gente realizou, mas me refiro muito também nas questões um pouco mais profundas, na quantidade, pelo menos, né, falar do meu mundo aqui, no meu habitat, do quanto nós conseguimos, ao longo desse ano pandêmico, discutir os rumos da arte, no meu caso, da dança, que nos aproximou num debate propositivo, em muitas reflexões, em muitas arestas que nós conseguimos ao longo de todo esse ano pandêmico de trazer um pouquinho as questões da dança, né? E quando eu me refiro à dança, no âmbito maior também, porque eu não atuo somente na dança folclórica, mas também no carnaval, na dança tradicional, ou na dança de salão, todos os âmbitos, você teve muita discussão. Então, eu acredito que no meio artístico da dança, a pandemia ela serviu para que nós pudéssemos conduzir para alguns rumos interessantes essas visões da arte da dança. Então, a pandemia serviu para que nós pudéssemos estar conectados, pelo menos, nessa grande discussão. Mas, sem dúvida, a relação que a arte tem com a saúde, ela é, assim, muito presente na minha vida, né? Eu sou o fruto, se a minha vida ela tem um equilíbrio nos vários aspectos da saúde, seja saúde espiritual, seja saúde social, seja saúde profissional, a saúde mental e física, qualquer que seja a área da saúde, a arte, ela na minha perspectiva, ela é fundamental. Sempre foi, sempre será. Eu entendo a arte paralela que eu faço, já que não é minha profissão,
mas como coreógrafo, como professor, como diretor artístico, como dançarino, eu alimento a minha alma na arte para que na minha vida profissional e no equilíbrio da minha vida privada, particular, familiar, eu possa ter o equilíbrio essencial para poder tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. Então, a arte, ela é a que conduz a minha vida, e tenho certeza de aquelas pessoas que conseguem ter uma proximidade, uma afinidade com a arte, ela tem esse papel fundamental de equilíbrio maior, né? Então, como apresentação aí, fica essas minhas pequenas palavras aí, e aberto para a gente poder discutir e ouvir o Hugo e o Diego aqui, que eu estou louco para ouvir também. E depois Eu acho que tu deixou um gancho grande para o Diego, né? Não sei se o Diego se sentiu tocado, mas eu acho que tem a ver e queria convidar o Diego a conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecer o convite. É um prazer estar na presença de todos aí. Obrigado ao Cláudio, meu irmão Cláudio, pelo convite também. Pois é, a fala do professor aí encaixou com um pouco do meu trabalho também, né? Assim, eu sou psicólogo clínico, eu atendo desde 2014 como psicólogo clínico, já trabalhei no SUS, hoje não atendo pelo SUS, sou um apaixonado pela minha profissão, acho que a minha profissão hoje se torna uma profissão muito importante, e também, mesmo com esses 8 anos aí praticamente de atuação, praticamente todos os dias eu tenho que explicar para as pessoas por que fazer terapia, né? O que seria saúde mental? Porque existe ainda uma ideia de pessoas que fazem psicoterapia, pessoas que vão ao psicólogo, são pessoas que não estão bem, são malucos, enfim. E ainda faz parte do meu trabalho desmistificar essa ideia que muitas pessoas têm, né? Na verdade, o que leva uma pessoa a buscar psicoterapia, a buscar uma ajuda com um psicólogo, isso pode ter muitas origens, né? Agora, frente a essa pandemia que a gente está vivendo, a gente viu assim consultórios de psicologia, consultórios de psiquiatria tendo uma grande carga, sabe? Muitas pessoas buscando esse tipo de ajuda nesses últimos tempos, porque realmente a gente não está vivendo tempos muito fáceis, não. E tem aquela frase antiga que a gente conhece, provavelmente muitos de nós já ouvimos, que é cabeça vazia, oficina do diabo. E ultimamente, agora, frente a essa pandemia, muita gente teve tempo demais para ficar pensando no que deve, no que não deve, para ficar trazendo conflitos novamente, enfim. Saúde mental, gente, fazer terapia, isso tem a ver como eu me sinto comigo mesmo, tem a ver como eu me relaciono com as pessoas que estão na minha volta, tem a ver como eu me vejo. Uma coisa que é interessante, assim, eu acho que todos nós temos 3 visões, que eu acho que todo psicólogo ele deve avaliar, porque isso é algo muito importante, que seria assim, qual é a visão que a gente tem do mundo que a gente vive? Entende? Porque existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, que sempre colocam um defeito em algo, que nunca está bom, que o mundo não está bom, que as pessoas não são legais. E, gente, se a gente tiver um problema sério em se relacionar, em conviver em grupo, em conviver com pessoas, a gente está perdido, porque a gente vive num planeta repleto de pessoas. Uma outra visão que a gente considera uma visão muito importante é como a gente vê o outro, como a gente se relaciona com as pessoas, se a gente consegue confiar, se a gente consegue fazer amizades duradouras, sabe? E uma terceira visão seria a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se enxerga. Se a gente se acha merecedor de alguma coisa, se a gente consegue ver o nosso potencial,
a nossa capacidade. Então, são coisas que, se essas visões, se elas estiverem adoecidas, a gente também vai adoecer. Uma coisa que eu gosto muito de separar é que, assim, quando uma pessoa ela vai fazer o uso de uma medicação, por exemplo, se essa pessoa tem algo como depressão, existem alguns motivos para uma pessoa ter depressão, mas muitas vezes isso é um sinal de que a vida dela não está indo bem, de que as coisas não estão legais. De repente, com as pessoas que ela convive, com as pessoas que ela se relaciona, no trabalho. E depressão é um efeito colateral. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não, de sair de uma situação que não está agradável para a gente. E a gente, às vezes, está numa situação ruim durante muito tempo, isso vai nos adoecendo na continuação. O sedentarismo é uma coisa que está muito relacionado ao adoecimento psicológico. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas. Quando a gente inicia uma terapia, quando a gente inicia um processo de psicoterapia, a gente inicia uma proposta de vida diferente. A gente precisa se cuidar mais, ativar o nosso corpo, pegar caminhos novos para chegar em lugares novos. Não existe como nós chegarmos em um lugar diferente fazendo exatamente a mesma coisa. A arte, meus amigos, a arte é uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas que, na minha opinião, a arte ela embeleza os pensamentos. Né? Pensamento é uma coisa que também tem total relação com saúde mental. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não consegue se dissociar do que a gente está pensando. Os nossos pensamentos, eles influenciam no nosso humor, em como a gente está se sentindo. Então, quando a gente está carregando aquele pensamento, aquela preocupação, aquele problema de longa data, quando a gente está pensando em alguma coisa que vai acontecer na semana seguinte, sabe? Quando a gente está com o nosso pensamento em algo ruim, necessariamente a gente vai sentir isso. Não é muito diferente de quando a gente está tendo um pesadelo. A gente pode estar deitado na nossa cama, dentro da nossa casa, protegido, mas dependendo do que está passando na nossa cabeça, vai influenciar diretamente naquilo que a gente está sentindo. E a arte tem esse poder de embelezar o nosso pensamento. A arte tem esse poder de conectar a gente com coisas mais sublimes, com coisas mais leves. Então, saúde significa toda essa mudança, todas essas coisas que são importantes, nosso corpo, nossa mente, a arte, todas essas coisas que nos fazem bem. A gente se conhecer tem a ver com nossa saúde. A gente saber que coisas que nos prejudicam, que coisas que nos fazem mal, que coisas que a gente deveria evitar, que coisas que nos fazem bem, que nós deveríamos manter. Isso, para mim, é saúde. Isso, para mim, é um pouco do que é fazer terapia. Acho que, por enquanto, é isso. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. Eu acho que me causou, né, umas curiosidades. Que tu diz assim, os meus pensamentos, né, aquilo que eu estou pensando agora, essa coisa aparece, né? Então, também a arte também pode ser usada para diagnóstico, né? Eu também coloco ali, de repente, o meu pedido de socorro naquela obra de arte, ou não tem isso? Sim, sim, com crianças é muito utilizado desenhos, com adulto também existem técnicas que são técnicas que a gente avalia o desenho da pessoa, né? Eu te falo isso, eu também trabalho com educação ambiental, né, como a professora Cleusa, eu também trabalho com educação ambiental, e a gente vê isso, às vezes, comparando, eu não sou da área da psicologia, mas algumas vezes os colegas psicólogos ajudaram a entender e interpretar os desenhos, e a gente via, às vezes, verdadeiros pedidos de socorro, né, no meio daqueles desenhos, que a nossa intenção era só ver a representação ambiental, mas acabava aparecendo coisas ali que a gente nem estava preparado para ver.
Eu acho que é bem interessante como a arte causa isso. E aí, queria convidar o Hugo para falar um pouco. Antes que ele comece a falar, eu só quero dizer uma coisa que eu não sei se ele vai lembrar de dizer, mas que o Hugo é de uma família de entalhadores, né? A família dele, o avô era entalhador, o pai era entalhador, e o pai não queria que ele aprendesse a entalhar de jeito nenhum, porque achava que não ia dar futuro, né? Que aquilo não era futuro para ninguém. E graças ao entalhe, ele se tornou um grande xilógrafo e escultor. Então, vamos ouvir um pouco o que é que o Hugo tem para contar disso. Meu avô era entalhador italiano, veio para cá criança, e ele tinha um problema, na época, no início do século, o que dava dinheiro era ser ferreiro. Mas como ele tinha reumatismo infeccioso, ele não podia com muito peso. E ele desenhava muito bem. Aí a comunidade italiana de Araraquara, eu sou de Araraquara, pagou os estudos dele no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo. E aí ele foi para a área de entalhe, porque era uma coisa mais leve. Então ele fazia desenhos fantásticos, eu lembro dos desenhos dele, que depois, por motivos de briga, minha avó queimou todos os desenhos, salvaram-se poucos, e ensinou meu pai a entalhar. E meu pai também entalhava muito bem. E eu sempre querendo aprender, e meu pai não deixava. Mas ele tinha um estúdio que tinha um vidro, e eu punha um caixote para ver ele desenhar. Então eu aprendi a fazer perspectiva, que ele desenhava móveis, do outro lado do vidro. Né? Eu ficava espiando. Aí, de tanto espiar meu pai desenhar, eu comecei a copiar os desenhos dele. Aí eu queria entalhar, ele não deixava eu entalhar, porque ele queria que eu fosse médico, que eu fosse engenheiro, agrônomo, qualquer coisa, porque não valia a pena, né, ser entalhador. E ele tinha um primo chamado Zé Sanfona, que foi quem realmente me ensinou. O Zé Sanfona era meio assim, destrambelhado, e ele começou a me ensinar a entalhar. Aí eu cresci, fui estudar em Ouro Preto, né, fazer engenharia de Minas. Eu passei em 2 vestibulares, na Federal de São Carlos para Física e Engenharia de Minas na Universidade de Ouro Preto. Como eu queria ficar livre da minha família, eu fui para Ouro Preto. Mas meu pai não queria que eu fosse para Ouro Preto, porque ele sabia que ia dar problema. Aí ele me emancipou. Eu, com 17 anos, já era adulto. Porque ele sabia que se eu aprontasse em Ouro Preto, eu mesmo ia ser o responsável por mim. Eu já tinha sido, assim, pego pela polícia naquela época, nos anos 70, início dos anos 70, nos anos 70, com maconha, essas coisas. Então ele achava que eu ia, né, sujar. Mas eu fui, ele não me deu dinheiro. Quando eu cheguei em Ouro Preto, eu fui para uma república e falei, mas como que eu vou me manter? Eu comia na universidade, mas eu tinha que ter dinheiro. Aí eu comprei uma tabuinha pequenininha, fiz uma gravura de Ouro Preto. E tinha uns picaretas que vendiam serigrafia para turista, em agosto, como sendo xilogravura. Eu fiz uma tiragem de 30 cópias, sentei do lado deles e falava para o turista, isso aqui é xilo, isso aqui é serigrafia. Aí, no primeiro dia, eu consegui vender minhas 30 cópias, mas teve briga, foi todo mundo para a polícia, para a delegacia. A minha sorte foi que o delegado sabia a diferença entre serigrafia e xilogravura, coisa difícil em polícia, né? Mas ele sabia. Aí ele falou, vocês saem da praça e o menino fica. É a praça da igreja de São Francisco, onde tinha a feira RIP. Aí depois eu descobri a feira RIP de Belo Horizonte, continuei na universidade, mas eu fiquei 3 anos na universidade e não consegui passar no primeiro semestre. Porque eu usava a universidade para comer, entendeu? Eu nunca fui para estudar, eu não consigo estudar, eu tentei 6 graduações, não consegui nenhuma.
A última minha foi a pior, foi artes visuais, né? Que eu consegui ficar 3 meses. Aproveitei que o Zelito foi para o Canadá e não tranquei a matrícula. Saí do curso, porque eu falei, aí quem sabe eles chamam algum candidato que estava no meu lugar do Enem, né? E para entrar. Mas a incapacidade foi tão grande que não chamaram ninguém, né? Mas peraí, deixa eu só te interromper rapidinho. Então, a primeira coisa que tu me falou aí é que a arte apareceu para ti como saúde financeira. Sim. É uma coisa que a gente não tinha dito aqui ainda, né? Eu virei riponga em Belo Horizonte. É bom a gente nem falar em saúde financeira nesse momento, né? É difícil, mas é uma outra forma de saúde que a gente não tinha dito, né? É uma saída para problemas financeiros também. Eu virei riponga aos domingos. Então, de sábado, eu partia pegava o busão e ia para Belo Horizonte, vendia minhas gravuras em Belo Horizonte e voltava na segunda para Ouro Preto, para poder produzir. Então, a universidade eu deixei de lado. Eu tentei até ser dentista, entrei até em curso de odontologia. Não é? Olha isso. Isso aí. Né? Inclusive, eu tenho essa matriz, eu fiz agora, porque eu gosto. Eu não sei se é por causa da Chilo, eu gosto de múltiplos. Então, eu faço um trabalho pensando em multiplicar o trabalho, pensando em dinheiro, porque ninguém paga, né? Por exemplo, eu vou fazer uma escultura, eu sou muito lento, eu demoro 4, 5 meses para fazer uma escultura. Aí eu vou pedir um dinheiro por essa escultura, ninguém paga, não é? Então eu faço cópias, faço múltiplos. Isso aqui é uma escultura. Essa é uma escultura. E ele caiu. Deixa eu ver se ele volta. Mas enquanto ele não volta, eu só vou falar disso. Ele está mostrando o Iemanjá, né? Vamos ver se ele volta para mostrar o Iemanjá. Mas aí eu quero falar de uma outra saúde, que é a saúde religiosa. O Hugo era ateu, era completamente ateu, e ele começou a fazer esse trabalho porque ele começou a pesquisar, né? Ele resolveu fazer esse trabalho na época em contato com o museu, acho que de antropologia da USP, alguma coisa assim. E aí ele foi fazer esculturas, a ideia original, inclusive, era xilogravuras, mas depois mudou para escultura, e ele foi fazer esculturas dos orixás. E aí ele foi para dentro de um terreiro, né, para conhecer o candomblé e conhecer os orixás, e nesse processo ele se converteu ao candomblé. Eu queria, na verdade, que ele contasse isso, infelizmente ele caiu, exatamente na hora que estava mostrando a escultura da Iemanjá. Acho que a Iemanjá está tímida, não quis aparecer. Mas vejam que a arte, na verdade, transformou uma pessoa que não acreditava em absolutamente nada em um crente, né? Ele passou realmente a se converter, passou a fazer parte dessa comunidade, se tornou um Obá de Xangô nessa comunidade, enfim. E aí é uma outra saúde que a gente ainda não tinha falado também, que é a religiosa, né? Então a arte, a gente vê que ela percorre diferentes aspectos da nossa vida, né? Quer seja, como o Rodrigo disse, o corpo, a alma, né? O lado social, também, como o Diego disse, o lado psicológico, e como a professora Cleusa e como o Hugo está mostrando aí para a gente, a questão também como pessoa. Eu contei aqui a tua história de que tu foi estudar os orixás para fazer essas esculturas, e era ateu na época, e depois se converteu ao candomblé. Fica à vontade. Voltei a ser ateu. Tudo bem, mas naquela ocasião se converteu. Segue daí, vai, conta essa história. Eu me converti porque tinha coisas assim que eu não conseguia explicar, né? Mas aí depois passou o tempo e eu voltei a ser ateu e estou mais ateu do que nunca. Bom, então, eu comecei na arte para ganhar dinheiro. Era um modo de eu conseguir sobreviver, né? Aí depois, com a namorada, ficou grávida, aí aquela coisa, tem que casar, naquela época a gente tinha que casar. Eu larguei tudo isso, prestei um concurso, entrei na Telesp, fui ser técnico de eletricidade, que eu tinha feito eletrotécnica.
Eu entrei na eletrotécnica porque eu queria fazer eletrônica. Eu achava que eletrotécnica era eletrônica, porque eu sempre fui um péssimo aluno. Péssimo aluno. Na minha cidade haviam 3 escolas. Uma particular e 2 do Estado. Eu fui expulso das 3. Eu terminei o colegial estudando em São Carlos, que era 30 quilômetros, eu não tinha mais onde estudar em Araraquara, né? Péssimo aluno, um pouco rebelde, enfim. Aí eu fui ser técnico na Telesp, trabalhei bastante na Telesp, gostava de trabalhar na Telesp, e deixei essa coisa de arte de lado. Aí passei a pintar, né? Em casa eu pintava, mas durou pouco a coisa de pintura, durou esses tempos. Pedi demissão da Telesp, porque também tinha me dado, encheu o saco, fui trabalhar no Museu Paulista como entalhador, né? Lá também eu tive um probleminha, quando eu saí eu sempre tive problema. Quando eu saí do Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, eu voltei para Araraquara. Foi quando eu conheci o Zelito. O Zelito me conheceu como artesão. Eu me considero artesão, não artista, né? Eu fui, assim, tido como artista com o convite do Emanuel Araújo, do Museu Afro Brasil, por uma exposição de centenário do Caribe. Eu falei, mas eu? E lá fui eu, meu trabalho está no Museu Paulista. Ainda o Emanuel falou assim, mas por que você não fez essas peças um pouco maior? Eu falei, porque eu sou artesão. Eu vendo para turista. Então eu tenho que fazer uma peça menor, o turista conseguir colocar na bolsa e ir embora. Não é? Eu não pensei em arte, eu pensei em fazer um trabalho decente, mas para um público poder pagar. Então eu vejo vocês falando isso, o sítio, assim, como dizer, essa coisa de aglomerar pessoas para ensinar, para melhorar a vida. Eu não penso assim, né? Eu realmente não penso assim. Eu, de uns tempos para cá, eu estou cada vez mais isolado. Eu me isolei antes da pandemia. A última vez que eu fui para Fortaleza, que é a 40 quilômetros daqui, foi em setembro. Então, desde setembro que eu não saio aqui do sítio. Eu saio para ir no mercadinho aqui do lado, 250 metros, comprar meu cigarrinho. Só. Então, a professora Cleusa está num sítio, na chácara, para se aproximar das pessoas, tu está numa chácara para se isolar. Para isolar. E com a pandemia eu isolei todos. Aqui ninguém entra. Aqui só entra animal de 4 patas ou que voa. Não entra ser humano. Não entra. É na porteira para trás, né? Então, eu me sinto muito bem isolado. Eu, estando isolado, eu não crio nada, na realidade. Eu faço tudo pela natureza. Eu observo a natureza e faço meu trabalho, né? E eu sou do tipo que eu só faço uma coisa de cada vez. Por exemplo, eu não consigo dirigir um carro. Eu não tenho capacidade de dirigir um carro, porque eu só faço uma coisa. O carro, eu tenho que usar as 2 mãos na direção, mudar a marcha, usar os 2 pés, e os olhos têm que olhar para 3 espelhos. Eu não consigo. Se eu pegar um carro, eu bato na primeira, né? Então, se eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo o meu trabalho, se chegar alguém aqui, eu paro de fazer. Eu não consigo trabalhar com ninguém me perguntando nada, ninguém olhando pelo que eu estou fazendo. E isso era desde a época da Telesp. Eu tinha um chefe, que é amigo meu até hoje, ele vendo eu trabalhar, eu puto da vida, eu trabalhando, ele falou assim para mim, ô Hugo, você é ambidestro? Eu não sabia o que queria dizer ambidestro. Aí eu falei, pensei assim, acho que ele está me xingando, né? Eu falei, o que é ambidestro? Você trabalha com as 2 mãos? Eu falei, mas todo mundo trabalha com as 2 mãos. Ele falou, não, só as pessoas mais centradas. Eu olhei para ele e falei assim, há exceções. Então, há exceções, porque eu nunca fui centrado, nunca fui, né?
Por exemplo, vender. O Zelito sabe das minhas histórias de venda. Eu não consigo vender nada. Eu não tenho paciência com pessoas, né? Eu coloco o meu trabalho ali. A pessoa, se fizer uma pergunta, por exemplo, preço, quanto é? Uma vez foi na Universidade Federal do Maranhão, eu não sabia que o cara era um antropólogo, um negro de tererê, papapá, papapá. Perguntou quanto era a minha peça. Eu falei. Ele falou, e o senhor traz da onde? Eu falei, é feito aqui mesmo, em São José do Ribamar. Aí ele falou assim, mas é feito no Maranhão porque é tão caro. Eu falei, não, meu amigo. O meu trabalho não é caro. O que é caro é que a tua mãe cobra para dar sessão lá na zona. Não. Foi. Aí o cara sumiu, saiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Nosso tempo está quase acabando. Pelo que eu vejo de ti, né, daquilo que tu está dizendo e tudo, é que a arte acaba sendo também essa terapia que o Diego falava, né? Você acaba colocando na arte você se relaciona com essa arte, você mergulha nesse mundo e isso acaba te satisfazendo, né? Acaba sendo a tua companhia, porque ao longo do dia tu vai trabalhando com isso e o tempo passa. Sim, eu trabalho de domingo a domingo e o tempo que eu estou acordado fazendo arte. Pensando em arte. É literalmente fazendo arte. Em trabalho. E eu acho que, inclusive, é uma doença, porque não é possível, né? Eu acho até... Quando eu era mais jovem, eu ainda pensava em outras coisas. Hoje eu não penso em mais nada. Eu acho que tu tens aí, tu me dá 2 temas que a gente pode conversar depois, numa outra ocasião, numa outra roda de chimarrão, que é a questão da escola, né? Que tu diz assim, eu nunca me encaixei na escola, eu acho que a professora Cleusa também tem muita experiência nisso, de que algumas crianças que se dão muito bem com a linguagem da arte, que conversam muito bem usando a arte, às vezes elas não se encaixam na escola. Porque a escola tem um modelo padrão que mentes que pensam diferente às vezes não se encaixam, né, professora Cleusa? E aí eu queria, na verdade, desculpa te interromper, mas para a gente fazer um fechamento, porque o nosso tempo está avançando, eu queria mostrar as fotos da professora Cleusa, convidar ela de novo para comentar essas fotos, a gente vai passando, né? E aí depois a gente até conversa um pouco mais. Acho que não, deixa para outra vez, porque não vai dar tempo. Eu acho que as fotos são tão legais, a gente podia pelo menos passar as fotos, a senhora fazer um breve comentário, né? E a gente faz o fechamento, e aí se for a gente convida para uma nova roda. Tá bom, então. Mas eu gostaria de falar ao mesmo tempo sobre isso das crianças, né? O problema é que a gente tem um sistema educacional, né? Pode passando, vai passando, depois alguma coisa eu falo. Isso aí é uma arte de um rapaz, essa foto aí, a arte de um rapaz que mora em São Paulo, em Campinas, né? E ele faz essas mini esculturas, elas têm 30 centímetros, mais ou menos, e ele diz que faz o que ele vê, que são os espíritos da natureza, né? Esse aí é o gnomo da cura, né? E essa aqui é uma roda de oração com cristais, né? Isso tudo tem gente na volta, só que eu não mostro, né? Aí essa mesinha aí, a mesa de fazer o tarô das pedras, né? É um tarô muito interessante que se joga com pedras para ajudar as pessoas, né? Aí são fotos do sítio, né? Isso são presentes que as pessoas me trazem. Essa mandala, uma hóspede que foi atendida por mim me trouxe, né? As pessoas voltam, trazem presentes, às vezes nos acompanham. Esse aí é o mago branco, porque o meu marido ele é um mago branco lá nas espiritualidades dele, né? Então, isso aí, esse é o tarô das pedras, ó. É um tarô que trabalha os hemisférios do cérebro, uma coisa bem, bem interessante que talvez o Diego fosse gostar, mas hoje não vai dar para comentar, né? Trabalha os hemisférios do cérebro nesse tarô. Aí também são rodas de oração que as pessoas às vezes pedem, tem as demandas delas, né? Então, se fazem... Essa mandala, que está aqui atrás de mim, também foi um presente. Esse desenho também presente, porque as pessoas se inspiram.
as pessoas fazem esses trabalhos no próprio sítio, né? Vêm aqui e esses já são desenhos mais do trabalho terapêutico. Isso são trabalhos com vidência que eu faço, né? Estou trabalhando em apometria e vou enxergando. Esses são elementais da natureza, depois de uma tempestade muito forte no sítio, eu fiz esse trabalho com vidência. Aí também outro trabalho com pedras, cristais, né? A pessoa se deita, a gente coloca os cristais, né? E muitas coisas eu vou enxergando e vou fazendo os desenhos, né? Um pouco como o Kandinsky dizia, que ele não fazia abstratos, que ele pintava o que o olho espiritual dele via, né? Um pouco isso, né? Mas só para fechar, essa questão das crianças, né, é muito importante, e talvez isso dê algumas respostas, né, que em um outro momento se possa ver, né? Todo o nosso sistema de ensino, né, ele é muito castrador, ele deforma o processo criador, ele corta o processo criador, né, tem todo um trabalho de que se troca o desenho natural da criança por estereótipos que se copia no quadro, coisas do gênero, né? Então, o trabalho de arte que a gente fazia nos projetos era de descongestionamento, a pessoa, mesmo um adulto, voltar a desenhar a partir assim de todo o processo de descongestionamento do que não foi permitido, né? Essa questão da saúde mental, né? Ela também tem ela reverbera, né, nas experiências que a gente tem quando a gente é criança, né? E quando nós somos impedidos de desenvolver nosso processo criador, né? É mais ou menos isso, né? Isso, se não for tratado, né, ele pode causar sérios bloqueios mais adiante, né, na expressão, né? Eu acho que isso não é comum nas artes, né? Isso está mais próximo da arte-terapia, né? Isso não é muito comum se fazer numa escola de arte, um processo de descongestionamento. Eu só pude fazer porque a gente tinha equipes inter e transdisciplinares com psicólogos que trabalhavam conosco e que nos orientavam, né? Mas fica aqui, então, eu adorei as histórias, né, de vocês, né, adorei as histórias do Hugo, fiquei a fim de tratar o Hugo, botar cristal para trazer o tratamento. Mostra Iemanjá, Hugo, aproveita e mostra Iemanjá, aqui na hora que foste mostrar, caiu. O antigo dono aqui do sítio, ele era do Candomblé, então tem muita coisa do Candomblé aqui, né? Aham. Que linda, muito linda, maravilhosa. Maravilhosa. É muito detalhe. Muito bonita. Ela já é com muito detalhe. Aí nessa pandemia ela ficou mais detalhada ainda. Maravilhosa. O que a mãe dizia sobre isso, sobre enfeitar demais a peça? Minha mãe falava assim para mim, filho, o diabo tentou enfeitar tanto o olho do filho que acabou furando. E o Exu que eu fiz é uma peça muito... Eu acho, para mim, a peça mais bonita que eu fiz. Eu demorei 6 meses para fazer a original. Né? Aí meu filho, o caçula, ele me ajudava a pintar e tal, porque eu odeio tinta, eu não gosto de pintura. Aí, mas eu que pinto. Ele falava assim, pai, você está esquecendo que quem vai pintar essa merda sou eu. Chega. Trabalho infantil, Hugo, ou trabalho infantil. Era exploração do trabalho infantil. Não, mas a criança já tinha mais de 18 anos já. Mas a minha primeira decepção com a arte foi... eu era muito pequeno, eu estava no grupo escolar, e eu peguei uma tábua, né, na marcenaria do meu pai, e fiz um entalhe, assim, um entalhe plano, de um pagode japonês, que eu achava muito bonito aqueles templos japoneses. Aí a vizinha falou assim, Huguinho, que linda! Eu falei, você gostou? Ah, eu adorei. Ela falou assim para mim, você me dá de presente? Aí eu fiquei todo orgulhoso, eu falei, meu primeiro trabalho, eu dei de presente para ela a minha tábua.
Quando chegou as férias, eu fui lá na casa dela brincar com os meninos. Era uma família de negros. Eram 6 crianças. Aí eu fui no banheiro, pedi para ir no banheiro. Fui no banheiro. A hora que eu olhei, a minha tábua estava no chão, embaixo do chuveiro, que era para o povo tomar banho e não escorregar. Entendeu? A minha arte estava no chão. Eu fiquei tão nervoso que eu catei a tábua e saí dando supapo em todo mundo, inclusive na dona da casa. E ainda peguei a tábua e meti no bico do tanque de lavar roupa, que era de cimento, e quebrei a tábua e o tanque. Né? A arte eu faz não apanhei, eu não apanhei em casa porque eu nunca apanhei, né? A minha família não. Rodrigo e Diego, o que vocês acham? Dá para fazer terapia até quebrando a arte, então? Sem dúvida, né? O que vale é trocar energia. Quando a energia tá ruim, tu tem que achar algo para trocar ela. Se trocar ela, quebrar vale, então tá valendo. O Zozelito, eu fiquei assim, eu sou geminiano, cara. Eu também. Ele também. Eu também. E o Rossano sabe, eu gosto de falar pra caralho. E eu tô aqui me segurando porque eu tô respeitando. Eu tô num ambiente alto nível aqui. Mas como eu gostaria de falar muita coisa, é uma pena o nosso tempo tá terminando. Mas depois, em outro momento, aprofundar essas questões. Eu trabalho com criatividade e inovação dentro da universidade. E é uma disciplina que eu ofereço todos os semestres para todos os cursos, e ela lota nos primeiros momentos. Por quê? Porque a gente reconhece, identifica o quanto foi castrada essas questões da criação, enquanto lá, ensino básico, lá no início da escola, com a clonagem pedagógica, né? Que os professores dão os estereótipos ou os modelos, como a professora Cleusa falou, e o quanto isso agora, na fase de uma graduação do ensino superior, isso é limitante na projeção da futura profissão desses acadêmicos. Então, seria um tema que eu gostaria de abordar muito, mas a gente, obviamente, não tem tempo aqui. E eu tenho usado muito a questão da arte nessas questões de desenvolvimento de design thinking, que é uma técnica, né? O Scamper, a utilização de outras, o brainstorming através da arte. Então, eu uso muito a questão da arte dentro dessas estratégias de desenvolver a criatividade, porque eu venho da arte e da criação, então eu sei o quanto me ajudou. Mas que fique uma próxima temática, um próximo momento. Com certeza. Acho que vai ser preciso, né? A gente só está com vontade, só está dando água na boca. Diego, alguma coisa que tu queiras dizer ainda? Queria agradecer, queria só comentar que, para mim, assim, né? Não é somente crianças com dificuldade ou déficit de atenção e hiperatividade que tem problema no processo de escolarização. Muitas vezes existem crianças muito inteligentes, com potencial muito alto, que também, até em função disso, apresentam um problema no processo de escolarização. E é isso. Perfeito. Queria agradecer a todos, obrigado mesmo. Pode ser que a gente tenha uma nova oportunidade para dar seguimento aí no nosso assunto. Aí. Com certeza a gente vai precisar. Eu estava comentando uma última fala minha aqui, depois passo para o Cláudio dizer alguma coisa também, mas eu estava comentando no comecinho da conversa que em um determinado momento da minha vida eu criei um livro de monstros, né? Na verdade, a história é um pouco mais complicada do que isso, né? Mas a ideia era lidar com os problemas, inclusive o problema que eu tinha de comunicação com uma pessoa especificamente, e nós conversávamos através desse livro de monstros. Era uma forma de eu conseguir lidar com os problemas, com os defeitos que eu tinha, as minhas limitações, e essa pessoa tinha muita dificuldade de conversa, assim, era aquela pessoa meio fechada, introvertida. Eu disse, então, vamos colocar isso nesse livro de monstros. E eu principalmente desenhei muito mais, mas a ideia era desenhar monstros para encarar esses monstros com mais facilidade, né? Era uma autoterapia que eu fazia, e eu tenho esse livro de monstros guardado. Gente, de uma maneira geral, né? Quando a gente tem problemas, quando a gente tem conflitos, ou quando a gente tem monstros, né, eu aprendi que esse tipo de coisa é igual comida estragada. Quanto mais tempo você leva para mexer nisso, para arrumar isso,
pior vai ser. Então, qualquer iniciativa, gente, que seja da gente resolver os nossos problemas, resolver aqueles conflitos que estão lá atrás, porque a gente se engana quando a gente acha que essas coisas não nos influenciam ou não nos atrapalham. A gente pode mentir para todo mundo, mas para a gente mesmo a gente não consegue. E Cláudio, o que tu diz pra gente, Cláudio? Eu tenho... Já 7 por aí. Com exceção do Hugo, né, que eu não conhecia, né, então eu tenho uma história com o Rodrigo, com a Cleusa, com o Diego, né, e em momentos diferentes da minha vida, né, mas a arte e a ciência e a natureza, essas coisas sempre foram muito presentes na minha vida. E aí, como falar em signos, eu sou canceriano, né, então eu sou bastante reflexivo, assim. Então eu acho que eu sempre me encontrei, né, numa desses 3 locais, assim, na natureza ou na arte, ou então na própria ciência, né, porque a gente pensa que é cientista quando está na universidade, mas a gente faz as pequenas experiências, né, desde criança, né, a gente se aventura, né, questionador e tal, né. E como o Rodrigo disse, né, a gente tem uma caminhada já de longa data por conta da arte, né, por conta da dança. E quando eu penso na arte, para mim, assim, a arte me desviou de tanta coisa e me abriu muitas portas e me fez crescer no meio de pessoas interessantes, de pessoas que ajudaram a trilhar o meu caminho, né? Depois da dança na universidade, eu conheci a Cleusa, né? A Cleusa também, através dos ensinamentos no sítio, com o Tomás e como o Hugo disse aí, né? Com muita gente na volta, né? Se criou muita coisa. E aí, então, teve toda uma questão social, né, um empenho em trabalhos sociais, né, o Teatro do Oprimido, né, o Mendigo, né, Cleusa, no calçadão de Rio Grande. Maravilhoso. Meu mendigo coringa do Teatro Fórum. Ainda me lembro muito desse mendigo. A gente trabalhava com o Teatro do Oprimido e uma das modalidades do Teatro do Oprimido do Augusto Boal é o teatro invisível, né? Onde você se mistura no meio do povo e ninguém sabe que é um ator. E eu estava no processo de formação do curso, que a Cleusa era professora, todo mundo na rua, e ninguém sabia que eu estava de mendigo, nem a Cleusa. Eu. Então, acho que eu passei no teste, né, Cleusa? Foi muito bom aquilo, né? Depois nós escrevemos isso. Foi maravilhoso, porque ele seguiu à risca o ensinamento de Augusto Boal, e era um dia de aniversário, né? Era um dia especial, a gente tinha montado uma instalação, uma barraca de lona na praça, né? E aí o Claudinho, ele nos matou, assim, arrasou mesmo, porque ele ensinou a nós, professores, né? Porque a gente estava tão empenhado no trabalho ali do grupo, né, de teatro, que a gente não prestou muita atenção naquele mendigo que chegou. E era justamente uma das coisas que o Boal sempre dizia, né, no Teatro Invisível, né, que as pessoas são invisíveis, as pessoas assim que ficam à margem da sociedade, que são marginalizadas, né, elas ficam invisíveis e nem nós vimos, né, o que comprovou assim que Boal tinha razão, né. Eu acho que ele deve ter adorado aquilo, assim, né? De onde ele estivesse, ele deve ter recebido essa mensagem do Cláudio, né? Aí até hoje eu me lembro dessa cena, né? Até que nós descobrimos, foi muito interessante aquilo. E ele estava ali cheio de trapos, de andrajos, e com o cachorrinho, né, que estava junto. E um professor acabou te conhecendo, né? Que nem era do grupo de teatro, né? Mas ia passar batido, eu não tinha me dado conta, né? Então eu sempre vou me lembrar, né? Que eu sempre digo para o Claudinho, ele era o meu mendigo predileto, né? Ficou aí para essa lição para nós, né? Mas um trabalho de ator maravilhoso, um grande ator, Claudinho, grande ator. Mas eu acho que essas coisas é porque isso já vem a gente sempre buscou com aquele grupo, né? E também com a dança, com o Rodrigo. O Rodrigo tem uma frase que ele falou um dia isso, eu nunca esqueci, ele sabe, talvez ele vai lembrar,
mas é porque eu acho que as coisas, quando a gente busca os significados, né, se a gente soubesse o significado das coisas, né, Rodrigo, não teria necessidade de dançá-las, né? Essa frase a gente traz desde sempre, e eu acho que a gente corre sempre atrás de uma verdade e se entrega de corpo e alma, sabe? E aquele dia, aquele grupo, naquele dia, eu acho que foi exatamente isso, né? A gente acreditava muito naquele trabalho, né, naquela utopia, né, concreta, né, Cleusa, de sonhar, de sonhar de olhos abertos e com os pés no chão, né, e de reivindicar as coisas, né, questionar as coisas erradas, mas de uma maneira que sem ofensas também, de saber se comportar, né, e eu acho que isso a gente fez porque a gente tinha a gente acreditava no trabalho, né? E eu acho que tudo isso, só para resumir, para incluir o Diego nessa história, né, eu acho que a gente tem, na nossa vida, né, a gente precisa ter um equilíbrio emocional, né, para lidar com essas situações, e o Hugo falou de algumas decepções até desde criança, e eu acho que é muito importante a gente passar por momentos difíceis, né, para poder valorizar os bons momentos, e eu acho que isso tem tudo a ver com uma saúde emocional, que ela precisa, como o Rodrigo disse, ser trabalhado desde criança, para que o adulto ele não tenha depois, assim, um insucesso ou decepções, ou que ele tenha alguns problemas por conta de coisas que foram negadas ou foram proibidas, né, como a Cleusa disse, né, na infância, né. Acho que a gente não deve pular fases, e essas fases elas devem ser bem trabalhadas, né. Mas eu tenho só a agradecer vocês, foi muito legal, uma pena não ter mais tempo, né, para que a gente pudesse conversar um pouco mais. Eu conhecendo vocês e conhecendo o Hugo agora e o professor Ozelito, eu sei que tem muitas histórias, muitas coisas boas e bonitas para falar, né? Mas fica aqui o convite aberto para outras oportunidades a gente poder tratar de alguns assuntos, tá, gente? Porque vocês são pessoas maravilhosas, assim, que eu sei que tem uma bagagem de história de vida, bagagem cultural, artística, bagagem, né, enfim, né, por tudo que vocês fizeram pela arte, né, pela ciência, pela educação, né, e por pessoas, porque eu tenho certeza que as pessoas que cruzaram no caminho de vocês, elas talvez não tenham mudado de rumo, mas com certeza o caminho ficou muito mais bonito com a vida, com a chegada de vocês, tá? Um abração, tá? Um grande beijo aí. Que lindo. Eu só quero, pra gente dar esse tchau, eu só quero lembrar aqui o Cláudio de que esse projeto ele surgiu, eu conversava com o Cláudio, da necessidade que a gente tem de conversar, né, sobre todos os temas, sobre todas as coisas. A gente vive momentos, isso também já foi falado aqui hoje, em que a gente precisa conversar, a gente precisa pôr para fora, né, os sentimentos e tudo. E esse tema da arte e saúde apareceu por causa dessas experiências que acho que cada um tem. A gente falou aqui de diferentes tipos de arte, diferentes tipos de saúde, e como a arte ajuda a enfrentar diferentes problemas, né? Então, queremos conversar mais. Eu acho que, como o Claudio disse, esse convite fica aberto, a gente marca uma nova oportunidade para conversar de novo sobre esse assunto e aprofundar algumas coisas que a gente tocou aqui levemente, porque o tempo realmente é muito curto. Né? Tá, e os monstros? E os monstros? Nós vamos marcar um dia para conversar sobre os monstros. Muito obrigado por aceitarem o convite. Hugo, o que tu ia dizer? Para a Cleusa, que eu ia falar e caiu a merda da internet. Caiu 3 vezes hoje. É processo de criação, né? Uhum. A ideia do que eu vou fazer sempre me vem quando eu estou em contato com a água. Ou no banho, ou na lagoa, porque aqui tem 3 lagoas. Aí vem a ideia. Aí depois que vem essa ideia, mas é sempre embaixo d'água, sempre foi assim. Eu não sei se é porque eu estou nu, ou se é a água, alguma coisa nesse nível. Aí que eu vou começar a pensar na criação, como fazer, né? O trabalho que eu faço tem muito a ver com matemática e física, porque é tudo medido, eu uso paquímetro, tudo é medido, pesado, tudo é dosado. Eu não faço arte assim, pá, eu acho até bonito fazer. Olha, eu vou fazer Não.
Primeiro eu estudo, calculo, tudo é calculado, peso, volume, né? Tudo certinho. Viu como isso aí só dá aquele assunto da escola? Como é que eu posso, como professor, dizer que esse aluno é um mau aluno, quando na verdade ele usa tudo aquilo que a gente está ensinando no quadro, só que ele usa de um outro jeito? Claro, já deixa eu falar para o Hugo, assim, eu acho fantástico, maravilhoso esse processo de criação através, assim, pela água, porque a água ela é fluidez, a água ela vai te colocando num contato sensorial, né, direto com a tua sensibilidade, com a tua imaginação, né? Na arte-terapia a gente usa muito a água, né, para liberar assim os bloqueios emocionais da gente, inclusive pintar com água, com corantes e não com tinta, várias experiências com água. E eu acho assim, que tu fostes um rebelde, né, na escola, e tu sobreviveste. Talvez se tu não tivesse te rebelado tanto, né, tu teria tido outros problemas, né, porque na verdade a escola ela não nem sempre ela faz um bom serviço na questão da criação, né, que é o que depois os nossos colegas não tiveram tempo, né, o Diego e o Rodrigo, mas isso seria um tema, né, para a gente ver assim, como já me disseram uma vez as doutoras lá da URGS, quando eu estava defendendo a minha tese, que eu era muito cruel com a escola, né? E eu respondi para elas assim, bom, mas a escola também é muito cruel com as crianças, né? Quando se trata do processo de criação. Eu também ouvi da URGS, porque o meu doutorado foi na URGS também, e eu também ouvi da banca a mesma coisa, porque eu disse que a educação, né, que o professor estava sendo aniquilado em função da docência e da doença, então eu também ouvi a mesma coisa na banca. Viu? A gente precisa marcar outro dia, com urgência. Então, muito obrigado de novo por aceitarem o convite. Eu vou deixar aqui só um videozinho da professora Cleusa para fechar, e aí a gente, infelizmente, vai sair do ar, porque o nosso tempo se acabou, mas vamos marcar outros momentos, tá? Eu conto com vocês para a gente continuar essa conversa. Tá bom, tchau. Um abraço, um beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Beijão para vocês. Até a próxima roda de chimarrão, então, pessoal. Até. Até. Tchau. Beijo, Cláudio.